Olá, sou Benito Salomão, economista-chefe da Gladys Research. E se você quer saber um pouco mais sobre perspectivas da inflação, da taxa de juros, política monetária, fique comigo nesse vídeo, se inscreva no canal que esse será o tema da nossa conversa. Então, pessoal, é exatamente isso, né? Os nossos assinantes, quem teve acesso ao relatório, a carta macroeconômica dessa quinta-feira, pôde ver que o tema dessa semana é exatamente a inflação, né? Vocês acompanharam que nos últimos 3 meses, né, entre julho e setembro, houve uma redução da inflação, o índice mensal, que veio no campo negativo, né, por 3 meses consecutivos, né? Isso é a primeira vez que acontece na história da economia brasileira, pelo menos desde o Plano Real. Não se tem dados sobre 3 meses consecutivos de inflação negativa. Aqui eu falo inflação negativa porque é diferente de deflação, né? Se vocês observarem aqui no dicionário do Sandrone, né, o Paulo Sandrone, tem esse excelente dicionário de economia moderna. Se vocês forem nesse dicionário e procurarem o significado de inflação, ele vai começar dizendo que inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. Se essa definição do Sandrone, né, é uma definição universalmente aceita, há outras, mas é a definição mais comum, a deflação, portanto, é a queda contínua e generalizada dos preços na economia. Portanto, é preciso separar o que é deflação de inflação negativa. E no caso do Brasil, desses últimos 3 meses, não há deflação em curso. Primeiro porque não é generalizada. Como vocês poderão ler no relatório, é uma inflação concentrada em preços específicos, particularmente o preço da energia, seja ela de matriz fóssil, seja ela de matriz renovável, que foram alvo de políticas econômicas, políticas tributárias, que limitaram a tributação desses produtos, o que evidentemente causou uma redução do preço final, né, porque parte do preço dos combustíveis e da energia são impostos. Depois podemos discutir os efeitos mais de longo prazo disso. Mas por hora, eu preciso que vocês saibam que a deflação, para ser uma deflação, ela precisa ser generalizada, o que não é nesse contexto da economia brasileira. Também precisa ser contínua. E nesse critério também nós não podemos atribuir às inflações negativas que tivemos aí nos últimos 3 meses um caráter contínuo. Isso deve se dissipar ao longo do tempo e a inflação voltará a configurar no plano positivo novamente. Muito possivelmente a inflação de outubro já deve vir positiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso relatório, né, peço que baixe, estará disponível aqui nos comentários, o nosso relatório da Gladius dessa semana aponta que há um descasamento entre a inflação acumulada em 12 meses, que em setembro chegou em 7,17%, chegou alguns meses atrás a estar em 2 dígitos, né, entre 10% e 11%, recuou com esse movimento do preço dos combustíveis, porém esse é um movimento que não capta os núcleos de inflação. O que são os núcleos de inflação, pessoal? Núcleos de inflação são índices de inflação, né, em variação mensal, né? No caso aqui do relatório nós acumulamos em 12 meses, mas são variações mensais que excluem da amostra dos índices de preço aqueles preços discrepantes, né? Portanto, quedas e altas muito discrepantes das médias dos preços são excluídas da amostra. E por isso nós conseguimos ter aí uma exata noção da inflação, né, de como os preços estão se comportando em uma trajetória mais de longo prazo. Por que os economistas calculam núcleos de inflação, né? Por que eles olham para núcleos de inflação? Porque você pode ter episódios, né, por exemplo, quebras de safra, geadas, que são episódios que vão incidir sobre determinados preços, por exemplo,
preços de alimentos, por 1 ou 2 meses, mas isso não vai persistir ao longo do tempo. Então você consegue, através da análise do núcleo, separar o que é o curto prazo, o que são choques de curto prazo que influenciaram aquele comportamento, e o que é tendência, o que vai ficar no longo prazo. E quando nós olhamos para os núcleos, né, quem olhar o relatório lá, se você fizer a conta certinha e acumular isso em 12 meses, você percebe que os núcleos de inflação eles continuam rodando acima dos 2 dígitos. Né, eles continuam rodando em torno dos 10% acumulados em 12 meses. Então, houve uma queda realmente da inflação acumulada de 10% para 7%, porém, os núcleos de inflação continuam ali rodando em torno de 10%. O que isso indica? Isso indica basicamente que tão logo a política de preços de combustíveis ela dissipar na série de dados, né, tão logo os preços de combustíveis voltarem a operar no campo positivo, a inflação deve voltar a acelerar. Então é preciso ficar atento a isso, porque na última quarta-feira, né, no dia 26, ontem, o Banco Central brasileiro manteve a taxa de juros, isso não pegou ninguém de surpresa, o mercado já apostava nessa manutenção em 13,75%, porém o Banco Central também está olhando para esses núcleos, o Banco Central também está olhando para a inflação de preços livres. Eu não vou me alongar sobre preços livres aqui, peço que leiam o relatório, e ainda é cedo, com base nessa análise de núcleos, com base nessa análise de preços livres, cravar o fim do ciclo monetário. Também é cedo prever uma inflexão desse ciclo monetário mais cedo ano que vem, né? Então vamos ter um pouco mais de calma, porque além de uma inflação de núcleo persistente que tem aparecido nos dados, o que nós estamos vendo é que o resto do mundo está subindo juros. Então, se o Banco Central brasileiro não subiu os juros na reunião do Copom do dia 26, o Banco Central Europeu hoje subiu taxa de juros, 0,75%, até um pouco acima do que estava esperado. O mercado precificava meio ponto base no reajuste do Banco Central Europeu. A perspectiva de crescimento, de elevação dos juros em 0,75% também no Reino Unido e nos Estados Unidos. Né? A taxa de juros nos Estados Unidos pode chegar no seu limite superior a 4% ao ano. Né? Sobretudo hoje que saíram os dados relativos ao PIB nos Estados Unidos, surpreendendo mais uma vez positivamente e mostrando que a economia americana continua aquecida e que o Banco Central americano terá trabalho para tentar fazer essa economia desinflacionar. De forma que quando os bancos centrais no resto do mundo aumentam juros, isso causa realocação de portfólios nos agentes qualificados que investem em várias economias e o fluxo financeiro é invertido de economias emergentes em direção às economias avançadas, o que causa, evidentemente, depreciações na taxa de câmbio, que são inflacionárias. Portanto, é cedo, com base tanto nos núcleos de inflação, quanto nos movimentos dos bancos centrais americano, europeu, britânico, cravar o fim do ciclo monetário e que a Selic vai parar aí nesses 13,75. Vamos ter um pouquinho mais de calma e vamos aguardar os próximos movimentos. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe, se inscreva no canal. Meu nome é Benito Salomão, sou economista-chefe da Gladius Research. Uma boa tarde a todos.